nesse momento. A gente vai dar início à pregação da palavra, mas eu queria dar boas-vindas, você que está aqui talvez pela primeira vez na Igreja do Redentor, você que talvez esteja nos visitando nessa noite, a gente nesse feriadão prolongado e você está aqui conosco, para a gente é sempre muito bom receber cada um de vocês. Nós começamos já há algum tempo uma nova série de mensagens e o título dessa série de mensagens é Ser e Pertencer. São reflexões na carta de 1 Coríntios, escrita pelo apóstolo Paulo, aquela igreja do primeiro século, que enfrentava muitos desafios. E a partir da leitura do texto sagrado, nós estamos refletindo sobre os desafios que a igreja ali de Corinto enfrentou e que nós, como igreja de Cristo, enfrentamos também e como nós devemos lidar. A despeito dos erros que aquela igreja cometeu ao enfrentar alguns desses desafios, nós precisamos compreender que os mesmos desafios que aquela igreja enfrentava, nós também podemos enfrentar hoje. A diferença é como nós reagimos a esses desafios. E na semana passada a gente falou sobre o hedonismo naquela igreja. Como essa influência, esse grupo, os hedonistas, os neoplatônicos, influenciavam e criavam essa cultura hedonista, onde as pessoas buscavam sentido na vida, na experiência do prazer do corpo. E hoje a gente vai ver um outro efeito dessa mesma corrente filosófica dentro da igreja, mas jogando um grupo de crentes para um outro extremo. E você já percebeu como os extremos são perigosos? Como a polarização tem prejudicado a nossa sociedade como um todo, não só no Brasil, mas em muitos outros lugares? E as pessoas têm buscado os extremos ao invés de buscar o equilíbrio. Você já parou para pensar como a vida cristã é uma vida de equilíbrio? Como a gente viu na semana passada, a nossa relação, por exemplo, com a própria comida, onde Deus criou a comida para nos nutrir, para a gente se alimentar, mas ao mesmo tempo Ele criou o sabor para que a gente possa degustar, saborear e render adoração a Ele a partir dessa experiência, mas ao mesmo tempo, quando nós nos tornamos escravos, vamos para o outro extremo, nos tornar escravo do prazer de se alimentar, nós estamos pecando, da mesma forma que nós também não encaramos o alimento como uma dádiva de Deus, apenas como algo para nutrir. São os extremos perigosos e a proposta, a cosmovisão cristã, ela propõe algo muito mais equilibrado. E é sobre exatamente essa polarização, os extremos que nós vamos falar nessa noite. Sobre um outro extremo que ameaçava a igreja de Corinto e que de alguma forma continua sendo um desafio também para nós. Se na semana passada nós vimos como o hedonismo influenciava aquela igreja, hoje nós veremos como o ascetismo também era um problema para eles e pode ser um problema para a gente. E o que seria isso? Seria a abstenção de prazeres carnais e do conforto material de quem busca alcançar perfeição moral e espiritual. Era uma doutrina intelectual ou religiosa que considera a disciplina e o autocontrole imprescindíveis para alcançar a Deus, a virtude e a verdade. Era um preceito moral ou comportamento de quem busca perfeição espiritual através dessa prática, da disciplina e do autocontrole. Então, se por um lado, como havia esse dualismo entre alma e corpo, como só o espírito, só a alma tivesse um propósito eterno e o corpo era apenas a prisão da alma, e isso levava um grupo a não ter um cuidado para com o corpo, mas usar o corpo única e exclusivamente, sem nenhum tipo de moderação para a obtenção de prazer, existia um outro grupo que adotava um outro extremo, que por entender isso, por viver nessa dicotomia, eles ignoravam e achavam que usufruir de qualquer tipo de prazer carnal era algo
completamente que não era proveitoso. E a abstenção completa de qualquer tipo de conforto ou prazer era um meio para se alcançar a Deus. Enquanto uns não respeitavam nenhum limite em nome do prazer, outro grupo iam ao outro extremo, imaginando que o corpo era apenas para esse mundo. E que uma vida de abstenção completa de qualquer tipo de conforto ou prazer traria algum tipo de evolução espiritual. Então cresceu esse movimento que negava, que desprezava qualquer prazer carnal ou conforto. E eles faziam isso em nome de uma suposta evolução espiritual. O que a gente pode ver é que o hedonismo e o ascetismo eram dois lados de uma mesma moeda, tinham a mesma raiz. O que mudava era a forma extremada onde cada um grupo reagia a um conceito que não era bíblico. E o ascetismo, em particular, estava afetando a vida de famílias, porque influenciava diretamente a compreensão acerca do matrimônio. Como nós vimos na semana passada, esse neoplatonismo, o neoplatonismo que influenciou o gnosticismo, que foi um grande inimigo da igreja, principalmente no seu início, que influenciou doutrinas cristãs da igreja romana na Idade Média, que perpetua até hoje, que de alguma forma tenta ressurgir de tempos em tempos, de pessoas eloquentes que tentam interpretar a vida para você, que prometem informações secretas, conhecimentos ocultos, e uma suposta evolução ou crescimento espiritual a partir de determinado conhecimento, estava influenciando aquelas pessoas e elas estavam abraçando o ascetismo, e isso estava influenciando a vida de famílias lá. E a gente vai estudar hoje, a partir de 1 Coríntios 7, como isso estava afetando a vida de casados e solteiros nessa área. Portanto, hoje eu queria falar com vocês sobre solteiros e casados no reino de Deus. Qual a importância do matrimônio, qual o significado de estar casado ou solteiro e ser cidadão do reino dos céus. Por isso eu convido você, o texto vai ser projetado ali, eu não vou pedir para vocês hoje especificamente não se colocarem de pé, porque a gente vai ler todo o capítulo 7, mas não de uma vez só, a gente vai ler fragmentado. E para esse primeiro momento eu queria ler do versículo 1 ao 16, o texto vai ser projetado caso você não esteja com a sua Bíblia aí. O texto sagrado diz assim: quanto ao que vocês me escreveram, é bom que o homem não toque em mulher. Digo que por causa da imoralidade, cada homem tem a sua esposa e cada mulher tem o seu próprio marido. Queria parar aqui no versículo 2 rapidamente para esclarecer duas coisas. Primeiro, essa afirmação, é bom que o homem não toque em mulher, talvez você já tenha visto algumas pessoas interpretando esse versículo isoladamente, como se Paulo estivesse fazendo essa afirmação como uma verdade. Paulo, a carta de 1 Coríntios é uma resposta a uma carta com informações específicas daquela igreja. E aquelas pessoas, influenciadas por essa corrente filosófica neoplatônica, estavam entendendo que era melhor viver solteiro, que era melhor não se casar em nome de uma suposta evolução espiritual. Ele fala, quanto ao que vocês falaram, eu digo que por conta da imoralidade, cada um tem a sua esposa, cada homem tem a sua esposa e cada mulher tem o seu próprio marido. No versículo 2 ele fala, não somente para homens, mas para mulheres. Ele traz um princípio aqui, onde Deus enxerga homem e mulher com o mesmo valor espiritual e moral. Vamos seguir adiante, versículo 3. Que o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, de igual modo, a esposa ao seu marido. A esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, de igual modo, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a esposa. Não se privem um ao outro, a não ser, talvez, por mútuo consentimento, por algum tempo, para se dedicarem à oração. Depois retomem a vida conjugal para que Satanás não tente vocês por não terem domínio próprio. E digo isso como concessão e não como mandamento.
Gostaria que todos os homens fossem como eu. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo e outro de outro. Vamos parar rapidinho aqui, antes de ir para o versículo 8. Outra coisa, ele trata, na relação conjugal, homem e mulher com os mesmos direitos a respeito da vida íntima. E o que ele fala também, que o conselho que ele dá da abstenção de relacionamento íntimo por um período, ele diz isso como concessão, mas não como mandamento. Não que todo casal precise ter essa prática de tempos em tempos, de ter esse período de abstenção, de ter uma relação íntima para se dedicar a isso. Mas se for de mútuo consentimento, entenderem que é algo permitido, está dentro da liberdade de um casal. Vamos adiante, versículo 8. E aos solteiros e às viúvas, digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Mas se não conseguem se dominar, que se casem, porque é melhor casar do que arder em desejos. Aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Mas se ela se separar, que não se case de novo ou que se reconcilie com seu marido. E que o marido não se divorcie da sua esposa. Aos outros, digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tiver casado com uma mulher não crente, e esta concorda em morar com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher estiver casada com um homem não crente, e este concorda em viver com ela, que ela não se divorcie do marido. Porque o marido não crente é santificado no convívio da esposa, e a esposa não crente é santificada no convívio do marido crente. Se não fosse assim, os filhos de vocês seriam impuros, porém agora são santos. Mas se o não crente quiser separar-se, que se separe. Em tais casos, não fica sujeito à servidão nem o irmão, nem a irmã. Deus chamou vocês para viver em paz. Pois você, ó mulher, como sabe, se salvará o seu marido. Ou você, ó marido, como sabe, se salvará a sua mulher. Paulo começa aqui, como nós falamos, citando uma afirmação equivocada que aquela igreja fez na sua carta a Paulo. Precisamos sempre lembrar que a carta de 1 Coríntios é uma resposta àquela igreja. Nós não temos acesso ao que a igreja escreveu na íntegra. Mas pelas respostas de Paulo, a gente consegue entender o teor da carta e os problemas, os desafios que aquela igreja enfrentava. 1 Coríntios é uma carta que trata esse problema desse dualismo que a sociedade vivia e que influenciava aquela igreja. O que eles estavam passando também era um contexto de iminente perseguição. Uma grande perseguição contra a igreja estava começando a surgir naquele tempo. Começava a acontecer uma perseguição contra a igreja. E Paulo sabia dos desafios que aqueles irmãos enfrentariam. Logo, muitos desses conselhos que ele dá, digo eu, mas não como mandamento, não o Senhor. Ele está se referindo ao contexto específico de perseguição que eles estavam começando a enfrentar. E diante desses conselhos, a gente consegue entender algumas perguntas que aquela igreja fez a Paulo. Primeiro, é melhor ser casado ou ser solteiro? Um casal pode se abster da vida íntima para servir a Deus melhor? Ou um cristão deve se abster de se relacionar intimamente com o seu cônjuge para servir a Deus melhor? Outra pergunta, posso me divorciar para servir a Deus melhor? Porque solteiro eu consigo servir a Deus melhor? A quarta pergunta, os viúvos podem ou devem se casar novamente? Antes da gente responder essas perguntas, a gente precisa olhar para alguns princípios que nós vemos nesses 16 primeiros versículos. Primeiro, o casamento é monogâmico. Paulo fala, cada homem tem a sua própria mulher, cada mulher tem a seu próprio marido. O padrão poligâmico e circunstancial do Antigo Testamento, ele foi superado e abolido na Nova Aliança. É o progresso da revelação e o efeito da obra redentora de Cristo. Tanto
que quando o próprio Senhor Jesus fala sobre o casamento, o apóstolo Paulo fala lá em Efésios sobre o casamento, ele fala da relação de Cristo com a igreja. E Cristo não tem várias noivas, Cristo tem uma noiva. A igreja de Cristo é uma só, que é dividida em muitas congregações, muitas comunidades locais, mas é um único povo. Por isso, a relação marido e mulher sendo exemplificada na relação Jesus e a igreja não é uma metáfora ou um exemplo abstrato, mas uma comparação que traz princípios profundos e significativos em relação ao casamento. Então o que a gente vê é que o casamento ele é monogâmico. Paulo ele fala tanto para homens quanto mulheres, que cada um deve possuir um cônjuge. Ele não cita somente a mulher, cada mulher tem o seu marido e deixa o homem livre. Ele faz questão em todas as implicações, ele cita o homem e cita a mulher. Ele fala também que o casamento aqui é heterossexual, que quem regula o casamento é quem criou o casamento. Mesmo que uma relação diferente que essa seja legal diante da lei dos homens, isso não significa que seja correto para Deus e para o seu povo. Isso não limita a graça de Deus em salvar homossexuais. E a salvação é para resolver o maior problema de homossexuais e heterossexuais, que é o pecado. É para resolver a questão da morte eterna, da morte espiritual eterna do homem. E aqueles que, por conta do pecado na vida de todos nós, acabam tendo essa inclinação pela graça de Deus e pelo poder do Espírito, essas pessoas são habilitadas a renunciar a essa paixão. Mesmo que em alguns casos não haja um despertamento pelo sexo oposto. É algo que Deus pode trabalhar, pode acontecer ou não. Mas, pelo poder do Espírito, essas pessoas são habilitadas a renunciar a essa paixão. Da mesma forma que Deus salva heterossexuais que eram escravos dos prazeres da carne e que, após se converter, entendem que aquela conduta também não é condizente, não cabe mais para alguém que nasceu de novo e é igualmente reprovada por Deus. E que vão viver e vão ser habilitados pelo Espírito a serem fiéis à sua esposa e se relacionar apenas com uma mulher, ou a mulher que sofria do mesmo problema se relacionar apenas com um homem. O terceiro princípio que a gente vê aqui, quando Paulo fala, é que celibato é um dom, que não existe celibato compulsório, que há somente uma razão, somente uma razão para Deus dar esse dom a alguém. Não há nenhum indicativo, por exemplo, para que os oficiais da igreja precisem ter esse dom, que seja uma qualificação para ser um obreiro na igreja, ter o dom do celibato, como a tradição romana prega. Até porque entraria em contradição as cartas pastorais que falam sobre as qualificações. Quando Paulo escreve a Tito e a Timóteo, que fala que o bispo, presbítero, pastor, que é um único termo intercambiável para isso tudo, fala que seja marido de uma só mulher. O quarto princípio que nós vemos aqui é que homens e mulheres estão em pé de igualdade no seu valor moral e espiritual, embora tenham papéis diferentes. Não tem nenhuma implicação que Paulo traz aos maridos que ele não traga também para a esposa, tanto em relação a deveres como direitos. Ele cita homens e mulheres em cada implicação do Evangelho para a vida conjugal. Deus nos criou iguais em relação ao nosso valor moral e espiritual, porém com papéis diferentes. É o que nós chamamos de complementarismo. A Bíblia não apresenta um modelo de igualdade de gêneros, mas também não apresenta um modelo de hierarquia de gêneros, mas de complementariedade de gêneros, onde homem e mulher têm o mesmo valor espiritual e moral para Deus, porém com papéis diferentes. Que cabe ao homem, por exemplo, a liderança do lar,
e da igreja, porém uma liderança inspirada em Jesus, uma liderança que serve, que se sacrifica, uma liderança inspirada naquele que é o cabeça da igreja. Não é uma liderança dominadora, não é uma liderança tirana, mas é uma liderança que se sacrifica em amor, que vai à frente, que toma iniciativa. E a mulher com o papel apontado para o papel que a igreja de Cristo tem, daquela que, em amor, se submete àquele que morreu, que se entregou por ela. O quinto princípio que a gente vê é em relação à vida íntima do casal, que para quem se casa, essa é uma área que se torna uma dívida, onde homens e mulheres têm o mesmo dever e direito, que joga por terra qualquer perspectiva machista nesta área, onde se abster de relação por mútuo consentimento ou sem mútuo consentimento é pecado. Que essa questão deve ser por questões pontuais, como saúde, ou até mesmo, em alguns casos, por um propósito espiritual, mas que seja por um tempo limitado. A Bíblia não está ensinando que a vontade de um cônjuge deve sempre sobrepor a do outro cônjuge, porque ele fala, quando ele cita isso, ele fala dos deveres e dos direitos de ambas as partes. Mas que ambos devem entender o compromisso que um tem com o outro em servir o outro nessa área. Que a imposição de um dos cônjuges em ter relação com o outro é tão pecaminosa quanto a negativa constante. A relação íntima deve ser constante, frequente, mas voluntária e prazerosa para ambos. Foi o que Deus estabeleceu nessa área para o homem e para a mulher. Que Deus nos criou com esse impulso, com essa necessidade de fato, mas que a resposta dele para o impulso da nossa carne é o casamento. Embora o mundo apresente outras opções, a única opção autorizada por Deus nesse sentido é o casamento. Embora muitos usem o desejo como justificativa para uma vida promíscua, Deus diz que é somente no casamento que nós podemos encontrar satisfação nessa área. O outro princípio é sobre como deve ser o casamento de um cristão. Entre cristãos. Por quê? A teologia do corpo, a nossa união com Cristo, sobre entender que nos tornamos uma só carne e que para eu amar alguém de forma perfeita, eu preciso amar a Deus mais do que eu amo o meu cônjuge. E como eu vou me unir a alguém que não ama a Deus mais do que a mim? Por isso a importância de se casar com outro cristão. Porém, se um cristão é casado com um incrédulo, e por várias razões, talvez quando conheceu a pessoa, uma falta de entendimento, e acabou casando com um incrédulo, talvez você, depois de casado, se converteu e seu cônjuge não. Esse motivo, esta questão, não pode ser um pretexto para você se divorciar, só por isso. Que você pode honrar a Deus no seu casamento, mesmo que o seu cônjuge não seja um cristão. Que você estar ali, você abençoa o seu lar, você santifica o seu lar, e que o seu propósito no casamento é também orar pela conversão do seu cônjuge, que não é cristão. Que você abençoe o seu casamento da mesma forma. Embora Paulo fale o seguinte, se por iniciativa da parte não crente ela quiser abandonar o lar, você está livre para contrair um novo matrimônio. Porque a parte não crente tomou a iniciativa e abandonou. Mas você, como cristão, deve fazer de tudo para abençoar o seu casamento e se manter casado. Nós vimos as respostas, as perguntas, as inquietações daquela igreja e alguns princípios que o apóstolo Paulo apresenta para aquelas pessoas. Mas eu gostaria de seguir adiante, a partir do versículo 17 agora com vocês.
palavra de Deus diz assim: no mais, que cada um ande segundo o que o Senhor lhe concedeu, conforme Deus o chamou. É isso que eu ordeno em todas as igrejas. Foi alguém chamado, estando circunciso? Não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado, estando incircunciso? Não se faça circuncidar. A circuncisão em si não é nada. A incircuncisão também nada é. Mas o que vale é guardar os mandamentos de Deus. Cada um permaneça na vocação que foi chamado. Você foi chamado sendo escravo? Não se preocupe com isso. Mas se você ainda pode se tornar livre, aproveite a oportunidade. Pois quem foi chamado no Senhor sendo escravo é liberto que pertence ao Senhor. Do mesmo modo, quem foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por preço. Não se tornem escravos de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus na condição em que foi chamado. Vamos parar por aqui. Paulo, mais uma vez, pela terceira vez, se eu não me engano, nessa carta, ele relembra que nós fomos comprados por preço. Ele começa a lembrar sobre a vocação de cada um, antes de dar conselhos a solteiros e viúvos. Antes dele falar sobre esse conselho, a esse grupo de irmãos daquela igreja, de irmãs, ele traz um princípio sobre a vocação. Sobre estar casado ou solteiro, ser um dom. Que da mesma forma que o celibato é um dom, o casamento, há um exercício do dom também para o casamento. Que a maior tragédia que pode acontecer é você se unir a outra pessoa com sentimentos egoístas, com um coração egoísta. Um casamento autocentrado, onde você não busca servir o outro, mas você entra numa relação esperando aquilo que o outro, somente aquilo que o outro pode oferecer a você. Que é preciso ter um dom, porque se casar, se unir a alguém, é se doar a alguém. Jesus Cristo se doou para a sua igreja, ele se sacrificou. E nós, em resposta à doação de Deus por nós nos doamos a ele, vivendo para a glória dele. O casamento cristão é um testemunho prático do Evangelho, daquilo que Deus fez ao salvar pecadores e como o seu Filho se relaciona conosco, com o seu povo. Mas Paulo fala aqui, dando a possibilidade de se permanecer solteiro, dizendo que estar casado ou estar solteiro não define a nossa identidade. O que define a nossa identidade é que nós fomos comprados por preço, fomos comprados por Deus. E que o casamento é algo tão divino, foi a instituição que Deus criou primeiro, que é melhor ser solteiro do que casar com alguém que não tem a mesma compreensão da dimensão, da importância do casamento. É melhor estar solteiro do que casar com qualquer um. Portanto, solteiros aqui presentes, se valorize porque Deus te comprou. Não abaixe o padrão que Deus estabeleceu para você, pensando simplesmente que para o seu bem basta estar casado, independente com quem e como vai ser esse casamento. Que o mais importante para o casamento não é a festa, não é o lugar onde você vai morar, não vai ser a lua de mel que você vai ter, mas que tipo de relação vocês vão construir juntos. Solteiros, revejam também seus padrões, se necessário. Quais são? São padrões estéticos, econômicos ou bíblicos? Porque no mundo nós vemos uma cultura com padrões completamente deturpados ou distorcidos em relação ao que a Bíblia propõe para nós. Então, quando Paulo fala aqui sobre vida conjugal, ele não está somente se dirigindo aos casados, mas ele fala também aos solteiros. E ele segue adiante, versículo 25. Com respeito às virgens, não tenho mandamento do Senhor, mas dou minha opinião, como alguém que recebeu do Senhor a misericórdia de ser fiel. Por causa da angustiosa situação presente, ele está se referindo à iminente
perseguição, penso ser bom para o homem permanecer assim como está. Você tem esposa? Não procure separar-se. Você está solteiro? Não procure esposa. Mas se você se casar, não estará pecando. E também, se a virgem se casar, não estará pecando. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústias na carne, e eu gostaria de poupar vocês disso. Observe, é um conselho pessoal de Paulo, de acordo com a circunstância. Mas isto digo, irmãos, o tempo se abrevia. Por isso, de agora em diante, não só os casados sejam como se não fossem casados, mas também os que choram, como se não chorassem, os que se alegram, como se não se alegrassem, os que compram, como se nada possuíssem, e os que se utilizam deste mundo, como se não se fizessem uso dele. Porque a aparência deste mundo passa. O que eu realmente quero é que vocês fiquem livres de preocupações. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou, cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa, e assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser santa, assim como no corpo, como no espírito. Mas a mulher casada se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar o marido. Digo isso para o próprio bem de vocês, não para impor limitações, mas tendo em vista o que é decente e para que vocês possam se consagrar ao Senhor sem distração alguma. Mas se alguém julga que trata de modo impróprio a sua virgem, se ela tiver passado da flor da idade, se as circunstâncias exigem, faça o que quiser, não peca, que casem. Contudo, aquele que está firme em seu coração e não se sente obrigado, mas tem domínio sobre a sua própria vontade e resolveu em seu coração conservar virgem a jovem, fará bem. Por isso, quem casa com a sua virgem faz bem. Quem não casa faz melhor. A mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver. Mas se o marido morrer, ela fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Porém, ela será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião. E penso que também eu tenho o Espírito de Deus. O que Paulo está falando aqui? A primeira coisa que a gente tira aqui é que a liberdade cristã, a identidade cristã não está no seu estado civil. Porque a liberdade cristã dá a possibilidade de se permanecer solteiro ou casado. Paulo deixa claro que ele não está firmando uma doutrina quando ele aconselha que aqueles irmãos, diante da angústia que se aproximava, aqueles que ainda não tinham se casado ou aqueles que eram viúvos, que permanecessem viúvos, mas que permanecessem solteiros, mas que se por acaso, por conta do impulso da carne, estar solteiro levasse a pecar, era melhor que se casasse. Ele fala, eu tenho o Espírito de Deus. É uma palavra de sabedoria, mas não é um mandamento. A liberdade cristã contempla casados e solteiros no seu reino. Que em Cristo somos livres para vivermos das duas formas e vivermos para a glória de Deus de igual modo. O encerramento desse capítulo trata especificamente de um contexto que eles viviam, eles estavam numa iminente perseguição. Por isso são conselhos pessoais e não um princípio teológico do casamento. Se fosse, o próprio apóstolo Paulo entraria em contradição em vários outros escritos que ele faz, como na carta aos Efésios, sobre o casamento, onde ele não dá esse conselho para que algumas pessoas que ainda não se casaram ou que estão viúvas, que não se casem. O que Paulo fez foi tratar uma situação específica que eles estavam vivendo, diante da perseguição que a igreja estava prestes a enfrentar. E ele dá um conselho pessoal e específico. Quem está casado, continue assim. Mas quem está solteiro, se possível, continue assim por conta de tudo que está acontecendo. E qual é o princípio que a gente extrai disso? Que o casamento não é o propósito principal do homem. Que está ok ser solteiro diante de uma circunstância específica. Que o casamento, para nós
cristãos protestantes, não é um sacramento. E o que nós vemos aqui? Paulo falando também às viúvas. Ele segue mais ou menos, a mesma linha de conselhos para os solteiros. Porém, ele deixa claro que elas são livres para se casar novamente. Ele deixa claro que a liberdade cristã permitia a elas entenderem o que era melhor para cada um nessa área. Que não havia uma proibição bíblica para isso. E é interessante que Paulo faz questão de separar bem o que é um conselho pessoal, mesmo que dotado de sabedoria vinda do alto, de um princípio bíblico. A pior coisa que um líder cristão ou que um cristão pode fazer é dizer algo, mesmo bem intencionado, que Deus disse e, na verdade, Deus não falou. Ah, eu senti de Deus. Não, é a sua opinião pessoal. Gente, não tem problema nenhum. Deus nos dá sabedoria para interpretar as circunstâncias, enxergar o princípio bíblico, ver questões, inclusive, que a Bíblia se cala, e a partir dessa sabedoria vinda do alto, aconselhar alguém, desde que não extrapole o limite cristão ou um princípio bíblico, a agir de diferentes formas, de acordo com a circunstância, não ultrapassando os limites que Deus estabeleceu. Da mesma forma, é errado colocar como obrigação uma coisa ou outra quando Deus dá essa liberdade. Se Paulo impusesse aqui algo para aquelas pessoas nessa área, ele estaria pecando. Deus dá essa liberdade. E ele usa a sabedoria pastoral e distingue bem quando ele está falando de um princípio bíblico e quando é uma palavra de sabedoria. E quando a gente olha para tudo que Paulo ensina, tudo que Deus nos ensina através da sua palavra nesse capítulo, o que a gente pode aprender de prático para a nossa vida? Primeiro, que celibato é diferente de solteirice. Na nossa sociedade, a solteirice está na moda. Que é o quê? Pessoas que já estão 30, 40 anos e optam viver na solteirice, deliberadamente, não se abstêm de se relacionar com outra pessoa do sexo oposto, mas preferem viver uma vida sem compromissos. Isso não é celibato. Aquele cara de 40 anos que quer viver como um jovem de 16. Embora isso esteja forte na cultura hoje em dia. Celibato é dom. E a pior coisa também é que quando há alguém com esse dom, a igreja não entender que Deus chamou aquela pessoa para essa vocação e ficar tentando forçar um casamento. O cara ser taxado de encalhado, ficou para titia. A igreja precisa ter a maturidade de entender que é um assunto, inclusive, espiritual. E a pior coisa é você chamar alguém para algo que ela não possui o dom para fazer. Eu costumo falar, muitas vezes, que a igreja ela precisa ser orientada por dons. Se você perguntar assim, pastor, por que a igreja não tem determinado ministério? Tem alguém com dom para exercer? Se não tem, a gente não pode... mas tem a demanda. A igreja não pode ser orientada por demandas. Ela tem que ser orientada por dom. Porque se você vai ser orientado por demanda, você vai colocar alguém que não tem o dom para liderar uma coisa que ela não foi chamada para fazer. Você vai tentar atender uma demanda e vai criar um desastre. Sendo casamento e celibato um dom, a pior coisa é você chamar alguém, forçar a barra para alguém que tem o dom para casar e impor um celibato compulsório. Da mesma forma que alguém que foi chamado para o celibato por conta de uma pressão social que, infelizmente, às vezes tem dentro também da igreja, e você forçar um casamento compulsório para ela. Então, celibato é coisa séria, é um dom. Se você não tem esse dom,
procure se casar. Se você ainda não se casou e não tem o dom do celibato e deseja muito isso, casar com alguém, busque a Deus em oração para que Ele envie a pessoa certa. Não abaixe os padrões que Deus estabeleceu só para você se casar. Esse não é o propósito principal da vida. Da mesma forma, reveja os seus critérios. Veja se os critérios que você tem estabelecido para achar esse seu cônjuge estão alinhados com os critérios que Deus estabeleceu para o seu povo. Ou se são os critérios que talvez a sociedade, ou infelizmente, em alguns casos até mesmo dentro da sua casa, sua família, tem colocado para você. O outro aspecto, talvez você aqui que é casado, mas o seu cônjuge não é um cristão, o que Deus diz para você, meu irmão, minha irmã, honre o seu cônjuge da mesma forma. O casamento foi a primeira instituição que Deus criou. Seja um embaixador de Cristo na sua casa. Testemunhe a Cristo e ore diariamente, incessantemente, pela conversão do seu marido ou da sua esposa descrente. Se esforce ao máximo para manter casado. Faça a sua parte para que o seu casamento continue. Esse é o seu papel, não espere a iniciativa do outro. Caso tenha um problema, que não seja por sua iniciativa. Que você tenha consciência diante de Deus, tranquila de que você orou e trabalhou para que o seu casamento honrasse a Deus, mesmo tendo seu cônjuge não crente. Outra coisa que nós vemos, depois de tudo isso que Paulo trata, embora a gente não viva uma situação específica, igual a que ele descreve, então os conselhos pontuais talvez não se apliquem a nós, mas existe uma riqueza de princípios aqui que a gente tem que aplicar para a vida, tanto solteiros quanto casados. Um casamento feliz está relacionado ao altruísmo em todas as áreas, inclusive na relação íntima. Cada um entendendo que pertence ao outro. Que nós assumimos um compromisso de servir o outro e não simplesmente de ser servido. Que cada um precisa assumir a sua parte, a sua responsabilidade de fazer o outro feliz. Que o serviço ao cônjuge não é uma reação, deve ser proativo de ambas as partes. Não adianta apenas um ter essa predisposição. Precisa ser um compromisso mútuo, mas que talvez uma falta de ação da outra parte não pode ser um pretexto para você não servir o seu cônjuge em todas as áreas. Então, marido e mulher precisam entender que cada um precisa tomar a sua iniciativa em servir o seu cônjuge. Outro princípio, se você vive em um contexto complicado no matrimônio, ou até mesmo na sua área íntima e você ainda é solteiro, se na sua intimidade você não tem honrado a Deus, o que a Bíblia nos mostra é que nós devemos buscar a Deus em arrependimento, confessar a Ele a nossa dificuldade e buscar restauração, que a mesma graça que nos salva é aquela que nos restaura, que o Filho de Deus morreu pelos nossos pecados, não somente para nos salvar, mas também para restaurar a nossa vida, para redimir a nossa vida em todas as áreas. E quando isso acontece, a gente consegue usufruir das bênçãos que só Deus pode dar para nós. Só assim a gente consegue viver para a glória dele e glorificar a Ele, sendo casado ou sendo solteiro. Que se você não buscar a Deus acima de todas as outras coisas e projetar a sua identidade, a sua fonte de satisfação simplesmente na vida matrimonial, ou você acha que a sua vida não tem sentido porque talvez você não tenha se casado ainda,
você nunca vai conseguir encontrar satisfação plena. Porque ao se casar, você vai ver que o casamento, por si só, não é capaz de ser a sua fonte de contentamento completo. A gente só consegue encontrar em Deus. E quando nós temos satisfação e contentamento em Deus, aí vivemos, casados ou solteiros, para a glória deles, plenos, satisfeitos, felizes em Deus, porque Ele é a nossa fonte de satisfação e contentamento principal. Vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos, Senhor Deus, pela sua bondade. Te agradecemos porque o Senhor nos chamou para o teu reino e que a nossa identidade está em vivermos para a tua glória. Por isso eu te peço que o Senhor toque, Senhor Deus, nos nossos corações, que tudo aquilo que nós lemos e aprendemos aqui hoje possa modelar, Senhor Deus, a nossa vida, na nossa relação com o nosso cônjuge, possa trabalhar no coração daqueles meus irmãos que por algum motivo ainda não se casaram, que o Senhor possa trazer senso de liberdade para aqueles solteiros que estão aqui, que foram chamados para a vocação do celibato, que nos ensine também como igreja a entender que esse é um assunto espiritual e como nós devemos lidar com esses nossos irmãos que possuem uma vocação talvez diferente da maioria dos outros. Que possamos crescer, Senhor Deus, como igreja e edificar, Senhor Deus, famílias centradas no Teu Evangelho, que glorificam o Teu nome. E que se há pessoas aqui que ainda não conheciam a Ti, que a partir, Senhor Deus, desses princípios que a Palavra de Deus nos traz, que apontam para a morte e a ressurreição de Jesus Cristo na sua relação com o Seu povo, que o Senhor possa abrir esses corações e essas mentes e que eles possam se entregar completamente ao Senhor. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém.